O Lula está querendo propor o chamado SUS do transporte. SUS do transporte funciona da seguinte maneira, é mais ou menos como o SUS mesmo da saúde. Dá dinheiro para um monte de gente, você é obrigado a pagar mesmo que você não use, e no dia que você precisar usar, você não vai conseguir usar porque vai ser uma merda. É a mesma coisa do SUS mesmo, uma solução horrível. E sabe por que o Lula quer fazer isso? Porque o Lula quer ajudar os empresários de ônibus. Olha o que está acontecendo aqui em São Paulo. Aqui, ó. Milhares de passageiros deixam de usar ônibus em São Paulo em 2025. Crise no ônibus em São Paulo, ônibus em crise. São Paulo e outras cidades vêm debandada de passageiros. No Rio de Janeiro isso acontece também. Em todas as cidades do Brasil as pessoas não querem mais usar ônibus. Aplicativo é melhor, mototáxi é melhor, até teletrabalho é melhor do que pegar ônibus. Ônibus é uma solução horrível para o transporte público, né? E qual que é o problema? O problema é que empresários de ônibus e políticos sempre fizeram esse bacanal gostosinho de ganhar dinheiro em cima dos otários trabalhador para ganhar dinheiro, aumentar a passagem, coisa e tal. O resultado é que na maior parte das cidades do Brasil a passagem é absurdamente cara porque o governo garante que não tem concorrência. Era só o governo liberar a concorrência, qualquer um que tiver um ônibus, botar o ônibus para fazer qualquer linha que fosse, que resolvia o problema muito mais rapidamente. Mas eles não ganham dinheiro, né? Eles querem ganhar dinheiro em cima dos otários trabalhador, né? Esse é o problema, ninguém mais usa ônibus agora. Aí, qual que é a saída do Lula? Vamos ajudar os empresários de ônibus, vamos criar a tarifa zero, o SUS dos ônibus. O governo paga os ônibus com impostos, ou seja, todos nós vamos pagar pelos ônibus, mesmo quem não usa o ônibus, e aí a tarifa é de graça. E o que acontece nesse caso? Como a tarifa é de graça, ninguém tem mais interesse em fazer um bom serviço, em prestar um bom serviço, porque você não está pagando mesmo, é de graça, né? Olha como é que são os ônibus lá em Maricá. Maricá é uma cidade no Rio de Janeiro que fez esse negócio de tarifa zero. Os ônibus são um lixo. Para você ter ideia, tem gente que prefere pagar ônibus para pegar ônibus pago na cidade que a tarifa é zero. Por quê? Porque os ônibus de tarifa zero são uma bomba. E é lógico, é a mesma coisa do SUS. Muita gente prefere pagar médico mesmo. O SUS é de graça. Você pode ir no SUS. Vê se o Lula vai no SUS. O Lula vai no Sírio-Libanês. Paga caro pra cacete no Sírio-Libanês para ir no Sírio-Libanês. Por quê? Porque lá você tem coisa de qualidade. Se a coisa é de graça, você não é o cliente. E se você não é o cliente, é uma porcaria inevitavelmente. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Tarifa zero. Tarifa zero. O pessoal acha que é ótimo. O Lula acha que isso vai ajudar muito ele eleitoralmente, mas eu estou para te dizer que eu não sei se vai ajudar muito não, tá? Por quê? Porque a maior parte das pessoas que pega ônibus mesmo todo dia é o pessoal que trabalha. E quem trabalha já tem vale transporte. Então, a verdade é que para quem trabalha não faz tanta diferença essa história aqui no final das contas não, tá? Vai fazer diferença para pior. Porque lembra, no momento que não for mais pago o ônibus, você deixa de ser cliente. Os ônibus vão ficar uma bosta, muito pior do que já é hoje, né? Então, na verdade, isso daqui só ajuda mesmo o empresário de ônibus. O trabalhador que já pega ônibus todo dia, ele já tem vale transporte, não faz diferença para ele. E você que pega ônibus ocasionalmente, que de vez em quando pega ônibus, aí você não tem vale transporte, vai ser ruim também. Você não vai pagar, é verdade, mas os ônibus vão ficar uma bosta, muito piores do que são hoje. Além disso, o Lula está esquecendo que cada vez menos gente usa ônibus hoje em dia. Exatamente, não é porque o preço do ônibus é muito caro, não. Na verdade, você pegar um Uber ou pegar um mototáxi é ainda mais caro que o ônibus. Mas qual que é a vantagem? É mais rápido, é mais confortável, você tem um deslocamento menor, você não tem que ficar esperando no ponto o ônibus um tempão. Ou seja, você paga um pouco mais pelo conforto e adivinha, as pessoas preferem isso. Então, se você tiver um ônibus tarifa zero, na verdade você vai diminuir ainda mais o uso do ônibus, porque o ônibus vai ficar uma merda ainda maior do que já é hoje, e aí, né, aí que menos gente vai querer usar o ônibus mesmo, né? Então, mas ele quer botar isso daí. E eu acho ótimo o Lula insistir nessas pautas de esquerda, porque essas pautas de esquerda são uma bosta. Ele acha que isso é muito bom, porque na bolhazinha dele ali, não, estamos salvando os trabalhadores do Brasil que votam. Na verdade, quem acaba votando nesse pessoal é o pessoal do Leblon, que não toma ônibus, que não pega coisa, porque sabe. Porque esse pessoal não sabe o que é pegar ônibus, não sabe por que as pessoas não pegam ônibus mais, né? Ao passo que quem pega ônibus de verdade sabe que o problema maior nem é a tarifa, nem é o valor do ônibus. O problema maior é realmente a qualidade do serviço. É um serviço de bosta que os ônibus fornecem em face às alternativas que você tem hoje, né? O governo durante tanto tempo quis manter o monopólio de empresas de ônibus, não porque é um monopólio natural, que a gente tem que manter o monopólio, que só essa empresa aqui que pode prestar o serviço de transporte, não sei o que lá, e
esse papo de monopólio natural, vocês sabem, é uma balela. Isso não existe. Não existe monopólio natural. Esse papo de que só pode ter um poste na rua, não faz sentido ter mais de um poste na rua, então tem um monopólio natural de distribuição de energia elétrica. Por quê? Por que não? Por que não pode ter 2 postes? Por que não pode ter vários fios enterrados na terra? Qual o problema? Né? A questão tecnológica se resolve, meu amigo. Você dá um jeito nisso daí, né? Então é uma besteira esse papo de monopólio natural. Isso aí é desculpa de corporativista para convencer o governo a dar monopólio por um motivo muito simples. Monopólio dá dinheiro. Se o governo usa violência contra outras empresas que querem prestar o mesmo serviço que você consegue cobrar mais caro pelo seu serviço. E aí, é lógico, você tem que pagar uma graninha para o político. É isso que aconteceu com os ônibus no Brasil. No Rio de Janeiro, durante muito tempo, eu suspeito que ainda seja assim hoje, né? Quem elege o prefeito do Rio são as empresas de ônibus, o pessoal do ônibus que decide. Por quê? Porque eles botam dinheiro pra caramba na campanha do prefeito do Rio e com isso elegem o prefeito do Rio, né? Não sei se mais está assim não, tá? Porque justamente o que está acontecendo hoje em dia, essa solução do Lula aqui, do SUS do transporte, é para ajudar os empresários de ônibus, é para dar dinheiro para empresário de ônibus. Que aí o empresário de ônibus agora não precisa nem ter ônibus mais. Ele vira empresário de ônibus, bota um ônibus caindo aos pedaços lá para atender o pessoal e passar uma vez por dia naquela rota e foda-se que ele vai estar recebendo do governo, né? Bota o ônibus de qualquer jeito lá, vai estar recebendo do governo. É exatamente como o SUS. O SUS, o pessoal bate no peito. Não, porque viva o SUS, que o SUS é de graça. O SUS não é de graça. Você paga o SUS e paga caro. A expectativa é que cada brasileiro paga mais de R$100 por mês no SUS, o que daria para comprar um plano de saúde bom, tá? Com R$100 por mês você compra um plano de saúde bom. Aí o que acontece hoje em dia é que você tem que dar esse dinheiro pro SUS. Se você usar o SUS, beleza, pelo menos você recuperou aí parte do dinheiro que você colocou. Se você não usar, você tá dando dinheiro e não tá usando esse negócio. Mas o pior é o seguinte, quando você precisa mesmo do SUS, meu amigo, você não consegue usar, porque é uma porcaria. Vai ser a mesma coisa com o ônibus. Você vai pagar, né? Todo mundo vai pagar para usar. No momento que você precisar usar o ônibus de verdade, aí você não vai conseguir usar, porque o ônibus vai ser uma porcaria, vai demorar 200 horas para passar no ponto, vai estar super lotado de gente que não tem o que fazer, vai ficar andando de ônibus para cima e para baixo, mendigo morando em ônibus, isso é coisa lá de Maricá. Em Maricá, vocês sabem, tem um prefeito Quaquá, que é um esquerdista lá, que fez esse negócio de tarifa zero lá. Cara, os ônibus, no início, era bonitão. Se você procurar as fotos, parece um ônibus bonitão, assim, isso era no início. No início era bonitão os ônibus, né? Aí os ônibus estão caindo aos pedaços agora, amigo. Mendigo mora no ônibus, porque, porra, né? Fica aí passeando pra cima e pra baixo, é de graça. Senta ali e fica ali. Aí você quer usar o ônibus, no final das contas, né? Você vai usar o ônibus, é até arriscado usar ônibus em Maricá hoje em dia, até risco de assalto você tem. E aí você tem esse problema, cara. Acaba sendo um sistema que não ajuda ninguém. Quando você precisa usar, você não tem. Você tem que pagar. Você vai pagar, né? Vai continuar pagando a passagem de ônibus do mesmo jeito para ajudar o empresário, mas quando você precisar usar, você não usa. É a mesma coisa do SUS. Achei que foi muito relevante chamar de SUS do transporte aqui, né? O Haddad disse que vai entregar esse estudo sobre a tarifa zero antes de deixar fazendo, ou seja, o Lula quer mesmo fazer isso. E eles estão dizendo justamente que a ideia é pautar a tramitação mas não aprovar ainda não. Não quer aprovar ainda não. O Lula quer segurar para, né, aprovar isso só depois, para dizer que, se vocês me elegerem, eu vou aprovar a tarifa zero no ônibus e não sei o que lá e coisa e tal. Eles estão achando que isso vai ser muito bom, muita gente vai gostar disso, mas a verdade é a seguinte, a maior parte das pessoas que usam ônibus já tem vale transporte hoje em dia. Então, para essas pessoas, não vai mudar nada, tá? Porque vai continuar descontando as empresas, tá? As empresas vão continuar descontando 6% do salário das pessoas que usam ônibus do mesmo jeito. A ideia é que agora vai ser descontado de qualquer jeito. Todo mundo vai ter que pagar do mesmo jeito, mesmo quem não usa ônibus, para bancar as pessoas que pegam ônibus eventualmente. Porque, de novo, o grosso das pessoas que usam ônibus já não paga ônibus hoje porque tem o vale transporte. A partir daí, quando tivesse SUS do ônibus, aí vai todo mundo pagar. Então, para essas pessoas que já usam, não vai fazer diferença, e as pessoas que não usam vão passar a pagar sem usar no final das contas, né? E não é só isso. A maior parte das pessoas não quer usar, não é nem por questão do preço do ônibus, é pela qualidade do serviço mesmo. Olha só essa manchete aqui, ó. Milhares de passageiros deixam de usar ônibus em São Paulo em 2025, especialistas explicam o motivo. Primeira coisa, isso é no Brasil todo, tá? Tá falando de São Paulo aqui, mas no Brasil todo as pessoas estão deixando de usar ônibus aqui, ó. Milhares de passageiros deixaram de usar ônibus na capital de São Paulo. Esses dados mostram que o número de usuários voltou a cair no ano passado, em tendência associada principalmente ao avanço do transporte individual, com destaque para as motocicletas. Então eles estão colocando aqui que um dos motivos é o seguinte, o ônibus é muito lento. Por mais que tenha corredor exclusivo, que tenha um monte de coisa, a verdade é que o ônibus fica parando de ponto em ponto. E isso é uma merda, é um saco esse tipo de coisa. E aí você acaba demorando um tempão para chegar em casa. A moto, ou até o
Uber vai te pegar no lugar A e te deixar no lugar B. É mais caro que o ônibus. É um pouquinho mais caro que o ônibus. É muito mais rápido, porque não fica parando em ponto em ponto. Repara como é que esse é o problema da coisa. O problema é estrutural. É um problema que não tem como resolver. Não tem alternativa. Você vai ser sempre mais lento o ônibus, porque ele tem que ficar parando de ponto em ponto. Queda no número de passageiros. Antes da pandemia, o sistema de ônibus da capital transportava um volume de 9 milhões. Mas se você reparar aqui, ó, já vinha caindo antes da pandemia, tá? Aqui, ó, 2016, 9,56, 9,65, 2017, 9,64, 2018, 9,48, já vinha caindo antes da pandemia. Por quê? Por causa do Uber, por causa dos aplicativos, por causa do mototáxi. É lógico, na pandemia caiu muito, depois recuperou, mas nunca mais voltou e agora voltou a cair de novo, né? Tava se recuperando e voltou a cair de novo. Isso é o padrão em todas as cidades. As pessoas estão deixando de usar o ônibus. Por quê? Porque o ônibus, com o tempo, com essa associação entre políticos e empresas de ônibus, a passagem ficou cara se comparado com o Uber, e no final das contas o Uber te dá muito mais conforto. O Uber ou a moto. Em São Paulo eles falam multimoto, porque é muita demora e o mototáxi chega rapidinho, né? Esse é o problema. Por que você acha que o Ricardo Nunes é tão contrário à mototáxi? Ele fala, não, porque é um perigo, as pessoas vão se machucar, e o Ricardo Nunes, ele nem consegue dormir de preocupação com os paulistas que vão cair da moto. O Ricardo Nunes quer ajudar a porcaria dos empresários de ônibus, amigo dele. Ele sabe que a mototáxi tira passageiro do ônibus. É isso que ele quer. Ele tá cagando pra porcaria do passageiro de São Paulo. Ele quer que morra tudo quanto é paulista, desde que os empresários de ônibus estejam com dinheiro no bolso. Por quê? Porque os empresários de ônibus com dinheiro no bolso vai botar o dinheirinho no bolsinho dele pra ele ganhar a eleição também. É como funciona. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. O Rio de Janeiro eles proibiram patinete, aquela patinete eletrônica, porque o pessoal tava indo pro trabalho de patinete. Ai, não pode, temos que ajudar as empresas de ônibus, proíbe, é muito arriscado. Teve vereador lá no Rio de Janeiro se jogando na rua para quebrar a cabeça e para dizer que patinete é muito arriscado, temos que proibir isso absurdamente, patinete não pode, porque o pessoal estava usando patinete para trabalhar. A preocupação desse pessoal, eles estão cagando para a segurança das pessoas, eles querem ajudar os empresários de ônibus que são amiguinhos dele. E é a mesma coisa aqui, é o que o Lula quer fazer, quer ajudar os amiguinhos, os empresários, amigos de empresa de ônibus com essa porcaria aqui. Para o trabalhador que vai trabalhar mesmo dia sim, todo dia de ônibus e coisa, então vai fazer zero diferença. Ele já tem vale transporte, para todos nós o ônibus vai ficar uma merda, vai ficar muito pior e todo mundo vai pagar no final das contas. Só é bom pro empresário de ônibus. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?